No estudo da flexão composta de barras esbeltas, nós constatamos a existência de um nível de força normal, chamado de carga crítica, que anula a rigidez transversal da estrutura. Né? Para esse nível de força normal, qualquer pequeno carregamento transversal já pode gerar efeitos muito grandes. Né? Então a carga crítica é algo a ser evitada. Na verdade, essa carga crítica, nós vamos ver na sequência, ela é uma propriedade da estrutura, ela não depende do carregamento transversal. O que nós vamos fazer nas próximas aulas é aprender a calcular essa carga crítica em outras situações, procurar entender melhor o que acontece quando a força normal atinge essa carga crítica e o que poderia acontecer se a força normal fosse maior do que a carga crítica. Fazer esse estudo numa estrutura de verdade, ou melhor, num modelo de uma estrutura de verdade, que é o que a gente já tem adotado até aqui, né, é muito complicado do ponto de vista matemático. Mas a gente consegue descrever o fenômeno de forma qualitativa por meio de modelos simplificados, né, como esse modelo que eu estou apresentando aqui. Nesse modelo eu tenho uma barra rígida, de comprimento L, e articulada aqui nesse ponto A. Comecei bem. Calma lá. Articulada nesse ponto A, né? E presa a uma mola rotacional de constante K. A mola rotacional funciona assim. Se essa barra tem uma rotação definida por esse ângulo θ aqui, a mola rotacional aplica à barra um momento reativo que é K vezes θ. Tá? Como uma mola translação, né? A mola translacional, digamos assim, se você alongar a mola de ΔX, aparece uma força que é K vezes ΔX. Na mola rotacional, se a barra rodar de θ, aparece um momento que dá K vezes θ. Tá? Esse modelo, digamos assim, muito simplificado, poderia estar tentando representar o comportamento de uma barra engastada aqui na base. Né? Se eu deslocar a barra dessa posição, ela tem uma tendência de voltar para um lado ou para o outro. Né? Essa tendência está sendo representada nesse modelo simplificado por essa mola rotacional. O que acontece com esse modelo aqui acontece também numa estrutura de verdade. Tá? E aqui é muito mais fácil fazer os cálculos. Bom, vamos estudar esse modelo aqui. Primeiro, vamos definir quais são as posições de equilíbrio. Se eu fizer a soma de momentos em relação ao ponto A igual a zero, o que vai dar, hein? O momento da força P é P vezes essa distância aqui, né? E essa distância, eu não vou fazer nenhuma aproximação geométrica aqui por enquanto. Essa distância é L seno de θ. Né? Então, o equilíbrio de momentos vai ser P L seno de θ, nesse sentido, menos K vezes θ é igual a zero. Né? As reações de apoio não entram nesse equilíbrio de momento porque elas passam pelo ponto A. Quais são as possibilidades de solução dessa equação? Bom, uma solução óbvia dessa equação é θ igual a zero. Θ igual a zero, ou seja, a barra na posição vertical, é posição de equilíbrio para qualquer valor de carregamento. Né? Agora, será que existe outra solução além do θ igual a zero? Bom, se o θ não for igual a zero, eu posso dividir isso por θ, ou posso dividir pelo seno de θ e dizer que também valem os θs que obedecem a essa relação aqui. Tá certo?
Então são duas possibilidades, ou θ igual a zero, que é uma solução para qualquer valor de P, ou os valores de θ que obedecem a essa relação com P, né? Bom, eu vou representar isso graficamente, porque isso vai ter uma importância muito grande para nós. Eu vou fazer aqui um gráfico. Em que aqui vai estar P e aqui vai estar θ. Tá? E eu vou representar as chamadas trajetórias de equilíbrio. Essa é uma nomenclatura que se usa nesse contexto. A primeira trajetória de equilíbrio é essa aqui, ó, θ igual a zero. Essa trajetória verde aqui. θ igual a zero é equilíbrio qualquer que seja o nível de carregamento. Então, nesse gráfico, essa trajetória de equilíbrio apareceria aqui, ó. Qualquer que seja o nível do carregamento. Tá? A outra possibilidade é essa relação entre P e θ. Bom, se vocês fizerem o gráfico dessa função, vão perceber o seguinte. Primeiro, imagine o θ tendendo a zero, né? Esse é aquele limite que a gente conhece, é igual a 1. Então, quando θ for igual a zero, o P tende a K sobre L, né? Essa trajetória aqui vai ser a trajetória azul. Bom, essa trajetória azul é assim, eu vou tentar fazer a figura aqui. Dá um negócio assim, tá? E esse valor aqui, para quando o θ tende a zero, é K sobre L. Essas são as duas trajetórias de equilíbrio, tá? A gente diz que aqui, nesse P igual a K sobre L, existe uma bifurcação do equilíbrio. Veja o que está acontecendo aqui. Enquanto P for menor do que K sobre L, antes, deixa eu só chamar a atenção para uma coisa importante. Não tem nenhum carregamento transversal aqui, só tem a força normal, né? Quando a força normal é inferior a K sobre L, só existe uma possibilidade de equilíbrio, que é a barra ficar na posição vertical. Se a força normal ultrapassar esse valor, que nós vamos chamar de P crítico, passam a existir três possibilidades de equilíbrio, né? Acima dessa carga crítica, existem três possibilidades de equilíbrio. Imagine esse nível de carregamento aqui. Para esse nível de carregamento, existe uma posição de equilíbrio aqui à esquerda, que eu vou chamar de θ à esquerda. E existe uma posição de equilíbrio aqui à direita, que eu vou chamar de θ à direita. E existe o θ igual a zero. Então, acima da carga crítica, a barra pode ficar assim, para um lado, e esse ângulo vai depender do valor de P, ou para o outro lado, dependendo do valor de P, né? Existem três possibilidades. A gente diz aqui que ocorreu uma bifurcação do equilíbrio. Até aqui eu só tinha uma trajetória de equilíbrio e aqui ela se bifurcou, né? Passou a existir uma outra trajetória de equilíbrio. Muito bem. Eu estou interessado em saber exatamente o que está acontecendo nessas trajetórias de equilíbrio. Eu vou fazer o seguinte. Nessa equação de equilíbrio de momentos, esse momento aqui, o PL seno de θ, eu vou chamar de momento ativo, é o momento do carregamento, tá? E essa outra parcela aqui é o momento reativo. Para não confundir esse A com esse A aqui, lembre-se de que aqui eu estava só fazendo soma de momentos em relação ao ponto A, não é um índice, tá?
Então, a equação de equilíbrio é o seguinte: o equilíbrio existe quando o momento ativo, que é o momento do carregamento, é igual ao momento reativo, que é o momento da mola rotacional. Tá? Esses momentos ativo e reativo, eles funcionam assim. O momento ativo tem o seguinte gráfico. Esse é o momento ativo em função de θ. Bom, o momento ativo é o PL seno de θ. É uma senoide, né? Então, o gráfico correspondente é alguma coisa assim. Né? É uma senoide. E o momento reativo é uma reta, né? Nesse gráfico. O gráfico do momento reativo é uma reta, uma coisa assim. Tá? Vai me interessar na sequência o seguinte. Se eu tomar uma tangente aqui, passando pela origem, esse ângulo aqui, ó, é o arco cuja tangente é a derivada nessa posição, não é? Então, a derivada nessa posição vale quanto, hein? O MA, momento ativo, é igual a PL seno de θ. A derivada do momento ativo em relação a θ, calculada em θ igual a zero, é a tangente daquele ângulo lá. Essa derivada a derivada é cosseno, em θ igual a zero, é P vezes L. Tá? Então, esse ângulo que aparece aqui é o arco cuja tangente é PL. Né? Já esse ângulo aqui, se o momento reativo é K vezes θ, esse ângulo aqui é o arco cuja tangente é K. Né? Bom, por que eu estou fazendo todos esses gráficos? É pelo seguinte. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Ó. Vamos imaginar uma situação em que o P vale esse tanto aqui, um valor abaixo do K sobre L. Vamos imaginar P, vamos ver o que está acontecendo quando P for inferior a K sobre L. Vamos imaginar, vamos chamar isso aqui de primeiro caso. P é menor do que o P crítico, que é K sobre L. Né? Olha, se o P é menor do que o K sobre L, significa que o P vezes L é menor do que K. E se o P vezes L é menor do que K, significa que essa declividade é menor do que essa. Né?
Então vamos fazer de novo aqueles gráficos. Digamos que o gráfico do momento reativo, que tem declividade K, seja assim. Esse é o momento reativo. Eu estou pensando na situação em que PL é menor do que K. Essa declividade é menor do que a declividade do momento reativo. Então a senoide, vejam se vocês concordam, ela vai ficar assim. Dura fazer essas figuras. Alguma coisa assim, né? Tá? Quer dizer, a declividade dessa senoide é menor do que a declividade do momento reativo. Então, esse aqui é o momento ativo. Tá? Bom, não vamos nos perder então. A gente está aqui, ó. Está num ponto como esse, abaixo do K sobre L, né? O que está acontecendo aqui? Se o P for menor do que o K sobre L, a única possibilidade de equilíbrio é quando essas duas curvas se interceptam. E elas só vão se interceptar aqui, em θ igual a zero. A única possibilidade de equilíbrio é θ igual a zero. Ou seja, a única possibilidade de equilíbrio é a barra assim, ó. Tá certo? Aí a força P está aplicada aqui e o momento reativo é igual a zero. Tá? Olha, o que acontece se eu pegar... Lembre-se que tem uma mola rotacional aqui. Ela está distendida nesse momento, mas ela existe. O que acontece se eu deslocar a barra um pouquinho para cá? Desse jeito aqui. Ou seja, se eu der a ela um delta θ, que eu vou chamar de delta θ mais, é um delta θ positivo, no sentido positivo. Olha, se eu der um delta θ positivo, assim, isso é um delta θ positivo, o momento reativo vai ficar maior do que o ativo. Nessa situação aqui, os dois momentos são iguais a zero, é o equilíbrio. Se eu deslocar a barra um pouquinho para a direita, o momento reativo fica maior do que o momento ativo. Se o momento reativo fica maior do que o momento ativo, a tendência é a barra voltar para a posição que estava aqui, né? Ela voltar à posição de equilíbrio. Tá? Isso acontece porque o momento reativo é maior do que o momento ativo. Certo isso? O momento ativo tende a fazer abrir, o momento reativo tende a fazer fechar. Se o momento reativo é maior, a barra tende a voltar. Tá? E se eu desse um delta θ para o outro lado? Um delta θ negativo, assim. Bom, se eu der um delta θ negativo, nesse sentido, em módulo, o momento reativo vai ficar maior do que o momento ativo. Bom, quando a barra vem para cá, o momento ativo tende a fazer ela ir para lá, e o momento reativo tende a fazer ela voltar. Como o momento reativo ficou maior do que o momento ativo, a barra tende a voltar para cá. Tá?
Nesses gráficos, dois seriam negativos, mas em módulo o momento reativo fica maior do que o momento ativo. Os dois em módulo. Tá certo? Então vejam, se o P é inferior ao crítico e a barra está aqui, se eu deslocar a barra para cá um pouquinho, ela tende a voltar. E se eu deslocar a barra para lá, ela tende a voltar também. O momento reativo tende a restaurar a configuração de equilíbrio original. Vocês já viram isso antes. Em física, essa situação é análoga à de uma bolinha que esteja na parte mais baixa aqui de uma superfície côncava. Né? Essa é uma situação de equilíbrio, porque o peso da bolinha é equilibrado pela reação normal que aparece aqui. Não é? E esse equilíbrio é estável, porque se eu tirar a bolinha e jogar nessa posição para cá, um pouquinho para cá, ela tende a voltar. Na verdade, ela vai oscilar em torno dessa posição de equilíbrio e na presença de algum mecanismo de dissipação de energia, ela acaba parando aqui. Se eu deslocar a bolinha para cá, a mesma coisa, ela tende a voltar e na presença de dissipação de energia, ela tende a voltar à posição de equilíbrio original, ou seja, a tendência do movimento da bolinha é para cá. Esse tipo de equilíbrio, vocês se lembram, era chamado de equilíbrio estável. Tá? E é o que está acontecendo com essa nossa barra aqui. Eu tenho uma força normal pequena, abaixo do crítico. Se eu deslocar um pouquinho para cá, ela volta. Se eu deslocar um pouquinho para lá, ela volta. Ela está em equilíbrio estável nessa posição. Se eu tirar um pouquinho dela dessa posição, ela volta. Vai oscilar e acaba parando nessa posição. Tá? Bom, agora veja o que vai acontecer se eu estiver aqui, com uma força maior do que K sobre L. O nosso segundo caso aqui é P maior do que K sobre L. P maior do que K sobre L significa PL menor do que K. Né? E naquele gráfico, naqueles dois gráficos, PL menor do que K é maior, né? PL maior do que K. Nesses gráficos aqui, PL maior do que K significa que a declividade da reta é menor do que a senoide. Vai ficar alguma coisa assim, ó. Ups. Então vamos lá. O momento ativo era o amarelo e reativo era o laranja. O momento ativo, o amarelo, vai ficar... É uma senoide assim. Vocês vão rindo aí, mas não é fácil. Esse é o momento ativo. Né? E o momento reativo, ele tem uma declividade menor. O momento reativo é assim. Tá? Então esse aqui seria o momento reativo. Nesse gráfico são os momentos em função de θ. Quais são as possibilidades de equilíbrio? São quando essas duas curvas se interceptam. Tem uma possibilidade de equilíbrio aqui, uma aqui e outra aqui.
Isso a gente já sabia. Quando P for maior do que o P crítico, você tem três possibilidades de equilíbrio. Um θ à esquerda, um θ à direita e o θ igual a zero. Tá? Então, esse aqui é o θ à esquerda, esse aqui é o θ à direita, e a outra possibilidade de equilíbrio é θ igual a zero. Tá? Agora, veja o que vai acontecer quando a gente fizer uma análise de estabilidade do equilíbrio, que é o que nós fizemos no exemplo anterior. Vamos considerar aqui o θ igual a zero. Hein? Então, nesse meu gráfico, eu estou aqui, ó. Eu estou com uma carga acima da carga crítica. Nós nunca passamos por essa situação nos estudos que nós fizemos anteriormente. E estou vendo o que acontece na configuração indeformada, θ igual a zero. Bom, a configuração indeformada vai ser alguma coisa assim. E a força P está aqui. Então agora, ó, é um P maior do que o P crítico. Tá? Imaginem que a gente tira a barra um pouquinho dessa posição e dê um Δθ positivo. Esse aqui é um Δθ mais. Δθ positivo, a partir do θ igual a zero, significa isso aqui. Esse aqui é o Δθ positivo. Olha, o momento ativo, que é o amarelo, fica maior do que o momento reativo. O momento ativo é o momento da força P. Se ele fica maior do que o momento reativo, é que a barra tende a abrir mais ainda, né? O momento ativo vai ficar maior do que o momento reativo. Certo isso? E se eu der um Δθ negativo, a mesma coisa, ó. Se eu der aqui um Δθ menor do que zero, em módulo o momento ativo fica maior do que o momento reativo. Se o momento ativo, que é o da força P, fica maior do que o reativo, a barra tende a ir para lá. Em módulo, o que está acontecendo é que o momento ativo é maior do que o momento reativo. Tá? Então, se eu empurrar a barra um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita, ela tende a se afastar mais dessa posição. Voltando à nossa analogia com a bolinha, é como se eu tivesse aqui uma bolinha na parte mais alta de uma superfície convexa. A bolinha está aqui. Isso também é equilíbrio, se a bolinha estiver exatamente lá em cima, porque essa força P é equilibrada por essa reação normal. Mas o equilíbrio qualitativamente é diferente. Se eu botar a bolinha um pouquinho para cá, ela vai embora, não volta mais. E se eu botar ela um pouquinho para cá, ela vai embora no outro sentido, não volta mais. Esse tipo de equilíbrio aqui é chamado de equilíbrio instável. Tá? Quando a força normal é muito alta, acima da força normal crítica, essa posição aqui indeformada é de equilíbrio instável, como a bolinha no cucuruto da montanha. Ela se dá um cutucão para um lado ou para o outro, ela vai embora. Se eu empurrar para um lado ou para o outro, a bolinha vai embora. E a barra também. Né? Isso acontece nessa posição de equilíbrio θ igual a zero, toda vez que a força P for maior do que a força crítica. Então, o que seria mais correto aqui seria a gente fazer assim, ó. Essa trajetória de equilíbrio θ igual a zero, nós vimos que ela é equilíbrio estável até o K sobre R.
Daqui para cima o equilíbrio é instável. E aí a gente costuma representar isso tracejado assim. Tá? Então, para nós, o traço cheio é equilíbrio estável. Estável. E esse tracejado aqui é equilíbrio instável. A gente diz que a trajetória, o θ igual a zero, a posição indeformada da barra, perde a estabilidade quando o P é maior do que o P crítico. θ igual a zero é sempre equilíbrio para essa barra. É a força normal aplicada aqui e a reação sendo aqui. É sempre equilíbrio. Mas se a força normal é muito grande, esse equilíbrio perde a estabilidade, ele fica instável. Tá? Percebam que essa perda da estabilidade do equilíbrio acontece exatamente aqui, onde ocorre uma bifurcação, onde aparece uma outra trajetória de equilíbrio. Tá? Então, essa perda de estabilidade do equilíbrio por bifurcação é o que a gente chama de flambagem. É a perda de estabilidade do equilíbrio por bifurcação. No ponto onde acontece a bifurcação das trajetórias de equilíbrio, a trajetória original indeformada, ela perde a estabilidade. Né? A gente diz que a estrutura flamba. Bom, o que acontece com ela depois que a gente passar o P crítico e o equilíbrio ficar instável? Vamos analisar a estabilidade de equilíbrio de um ponto como esse aqui, ó, esse θ à direita. Esse equilíbrio aqui, θ à direita. Talvez seja melhor fazer uma outra figura. Esse equilíbrio θ à direita é assim, ó. Essa é a posição indeformada de referência, né? Mas a posição de equilíbrio é um θ à direita assim. Tá? Isso não é um Δθ. Essa é a posição de equilíbrio. Nessa posição, o momento provocado pela força P é igualzinho ao momento reativo provocado pela mola. Tá? Bom, a partir dessa posição, agora sim, o que acontece se eu der um pequeno Δθ para cá? Esse aqui é um Δθ positivo. Tá? Bom, olhando aqui naquele gráfico, eu estou aqui. Se eu der um pequeno Δθ positivo, assim, Δθ mais, olha o que vai acontecer a partir dessa posição. Se eu der nessa posição, que é uma posição de equilíbrio, o momento reativo é igual ao momento ativo. Se eu der um Δθ à direita, o momento reativo fica maior do que o momento ativo. O momento reativo fica maior do que o momento ativo. Então a tendência é a barra fazer assim. O momento reativo é maior do que o momento ativo. Se eu der um Δθ pequenininho para cá, ela tende a voltar, né? Já vi que eu desenhei aqui no lugar errado. E se eu der um pequeno Δθ para o outro lado? Assim.
Esse aqui é um Δθ negativo. A partir dessa posição, hein? Cuidado, não é a partir dessa. Se eu der um pequeno Δθ negativo, é aqui, ó. Assim. Se eu der um pequeno Δθ negativo, o momento ativo fica maior do que o momento reativo. Se eu fizer um pequeno Δθ para cá, o momento ativo fica maior do que o reativo. A gente tende a achar que o momento ativo é o do mal e o momento reativo é o do bem, mas nessa situação é o contrário. Olha, se eu deslocar um pouquinho para lá, e o momento ativo tende a vir para cá, e o momento reativo, lembre-se de que a mola, ela gostaria que a barra estivesse aqui, né? Tá certo? O momento ativo tende a fazer abrir, o momento reativo tende a fazer fechar. Se o momento ativo é maior do que o reativo, é porque a partir dessa posição, ela vai tender a abrir. Abrir significa voltar para a posição de equilíbrio θd. Se eu der um pequeno Δθ negativo à esquerda, o momento ativo vai ficar maior do que o momento reativo. O momento ativo tende a abrir, o momento reativo tende a fechar. Como o momento ativo é maior, ela vai tender a abrir mais. Tá? Então ela vai tender a voltar ao θd. Ou seja, essa posição de equilíbrio com θ igual a θd à direita é estável. Eu tenho a força normal aqui. Se eu aumentar um pouquinho, ela tende a voltar. E se eu diminuir um pouquinho, ela tende a voltar também. Num sentido ou no outro. Né? Essa posição de equilíbrio é estável. Essa posição de equilíbrio aparecia aqui. Ó. Essa trajetória de equilíbrio aqui. Então, na nossa figura está certo. Isso aqui é estável. Essa posição de equilíbrio, que é uma posição genérica para P maior do que K sobre L, é uma posição de equilíbrio estável. Tá? Bom, então o que acontece com a barra? Ela só tem uma posição de equilíbrio abaixo da carga crítica. Acima da carga crítica, essa posição fica instável. Qualquer peteleco faz ela ir para um lado ou para o outro. Bom, tanto de um lado como do outro, ela vai encontrar uma posição de equilíbrio estável. Fazendo analogia com aquela bolinha outra vez, é como se fosse assim, ó. Se o P é inferior ao crítico, a superfície onde está a bolinha é uma superfície assim. Só existe uma posição de equilíbrio, é essa. E essa posição de equilíbrio é estável. E se o P for maior do que o P crítico? Aí é como se aquela superfície ficasse assim. Ó. Vamos ver se eu consigo fazer. A superfície fica assim. Se a bolinha estiver aqui, ela está em equilíbrio instável, como a barra está para P maior do que P crítico. Aí se eu der um peteleco na barra submetida a essa força normal muito grande, ela sai dessa posição. Ela sai daqui e vai oscilar em torno dessa posição de equilíbrio que é estável. E na presença da dissipação de energia, ela vem parar aqui. Se eu der o peteleco para o outro lado, ela sai, vai vibrar em torno dessa posição de equilíbrio e vai parar aqui, nessa posição de equilíbrio estável. Tá? Então, resumindo, abaixo do P crítico só existe uma possibilidade de equilíbrio, que é a posição indeformada. E ela é estável. Acima do P crítico ainda existe a posição de equilíbrio indeformada, mas ela é instável. Na natureza, nada fica em equilíbrio instável, porque os petelecos sempre existem, são as chamadas perturbações, né? Então, se eu passar do P crítico, a barra não vai ficar nessa posição. Ela vai oscilar e vai parar num lado, ou vai oscilar e vai parar do outro lado. Essas sim são posições de equilíbrio estável. Tá?